Maria Alzira Brum Lemos, já se sabe. Eu gostava de saber o que é que tu estás a fazer em Portugal neste momento. Eu, Estela Guedes, eu vim para... Bom, em primeiro lugar, um prazer estar falando para o Trip Love, que eu conheço desde o começo, tenho muito afeto pelo trabalho de vocês, muita consideração. E considero importante. Eu vim para um festival que chama Festival Literário Palavras de Fogo, coordenado pela Arte Via, que é dirigido pela doutora Ana Filomena Amaral, e que se realizou no interior, digamos, ou que vocês chamam de região do interior, que abrange os concelhos próximos de Coimbra, e contou com a presença de escritores basicamente desta região, com alguns poucos escritores de Lisboa, e escritores do exterior, basicamente escritores nômades ou escritores que vivem fora do seu espaço, com a ideia de formar um diálogo interior-exterior e também fazer uma homenagem às vítimas dos incêndios e pensando naqueles 3 R's, como diz a doutora Filomena, né, que interior deve renovar, resistir e acho que não me lembro qual era o outro R, mas tinha alguma coisa de renovar e resistir, que eu acho que Ressuscitar. foi super importante. Não deve ser ressuscitar, mas enfim. Olha, Maria Alzira, eu estive a ler um livrinho teu que não é aquele que tu vais lançar amanhã. É o Ensaio para Não Morrer na Praia. São fragmentos de um outro livro, certo? Porque este é muito pequenino, ficamos com vontade de ler o original. E há vários tópicos que são interessantes para debater. Em primeiro lugar, isto é a biografia do teu pensamento, ou estou muito errada? Algo muito parecido com isso. Eu chamo de autobiografia criativa. Esse livro, na verdade, eu estou escrevendo há anos, né? Ele anda à espera de um editor ou ele anda à espera da minha vontade de terminá-lo, né? de dar um ponto final. Mas é como uma autobiografia criativa, digamos, ou uma autobiografia literária, talvez. Pode ser considerado assim. Ok, alguns dos temas mais importantes do livrinho, é a migração, é o movimento, e tu relacionas a diáspora com uma expulsão e vais inclusivamente buscar o tema da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Tu sentes-te expulsa do Brasil? Achas que os brasileiros neste momento têm motivos para uma diáspora que corresponde a uma expulsão? Quando eu escrevi o livro, eu pensava muito mais no problema dessa expulsão que ocorre no nível global. Todos nós, de alguma maneira, estamos desterrados, estamos exilados, estamos expulsos, né? Seja pela economia, pela publicidade, pelos modos de vida que nos impõem. Então, sempre nós estamos divididos. E eu criei, né, uma espécie de viagem ou de até uma distopia, se você for pensar de outra maneira. Pensei no início de uma viagem, em alguém que abandona alguma coisa e busca ser aquilo, né, que ela é, ou seja, ser outra pessoa. Então esse é a viagem que um livro é uma viagem. Esse livro é uma viagem. E também eu aproveito para fazer uma série de reflexões, mas é o que eu te digo, ele não é um livro que tenha a ver com a situação atual, né, que a gente vive no Brasil, em que está colocado o problema do exílio como algo literal, não literário. Em relação com estes assuntos, tu tens uma personagem, porque isto, embora seja reflexivo, tem um aspecto narrativo. É uma reflexão contada na primeira pessoa, portanto tem o aspecto autobiográfico, e na medida em que tem o aspecto autobiográfico é narrativo, não é? Basicamente é narrativo. E então é por isso que eu falo de uma personagem que aparece aqui, que é muito interessante, que é do travesti ou da travesti. Em relação com o outro, tu sentes um outro, sentes-te exilado em ti mesmo, ou como é que explicas esta situação? Não, o personagem, na verdade, principal do livro como um todo, já sem querer adiantar o que é,
É a relação da travesti com a mãe, né? Porque tem uma mãe que no final talvez seja a autora do livro. E nessa situação narrativa, a situação narrativa que dá início ao livro é que essa mãe está morrendo. Ela está numa máquina que está mantendo o coração dela vivo, mas ela está morrendo, então vem todas as reflexões deste garoto, deste rapaz, e paralelamente a isso, as reflexões de uma escritora que faz uma oficina literária do qual esta mulher participou, que é a mãe. E a reflexão, essas reflexões estão entrecruzadas. Então, o travesti, na verdade, é quase que a maneira como o texto aparece. O texto se traveste para aparecer de alguma maneira. É mais ou menos isso. Okay. Olha, passando para o outro livro, aquele que vais lançar amanhã, e que se chama Realidade Total. Que realidade total é essa? Bom, G vezes 2, realidade total, é uma fantasia, e é uma fantasia que você pode imaginar que se passa dentro de uma máquina de lavar roupa fabricada nos anos 70 da marca Literatura, ou que se passa dentro de um manicômio, ou que se passa dentro de uma obra de arte conceitual. Então, essa fantasia, que você não define bem onde ela acontece, eu acho que é um pouco, digamos, é uma tentativa, não sei até que ponto essa tentativa eu consigo concretizar, mas é uma tentativa de trabalhar com algumas imagens do contemporâneo, mas principalmente essa relação, né, de realidade e verdade, essa relação de realidade com subjetividade, até com a questão do problema mental, né, da doença mental, e também com a questão do que é arte, o que é a realidade. Digamos, trabalhar nessas divisas, trabalhar nessas frestas, nessas fronteiras. Uhum. É uma fantasia. E é quase que uma fantasia de criança. É quase que um primeiro texto. De qualquer maneira, a fantasia diz muito a respeito das tendências do escritor, daquilo que mais lhe interessa tratar. E eu achei interessante tu falares da doença mental. Porque é que te interessa a doença mental? Achas que há mais loucos agora do que antes? O nosso modo de vida provoca mais loucura do que, por exemplo, há 50 anos, com muito menos tecnologia, menos publicidade, menos redes. Estela, não sei, mas me interessa a exploração literária e a exploração social daquilo que nós muitas vezes equivocadamente, ou todas as vezes equivocadamente, colocamos como uma fronteira rígida entre normalidade e não normalidade, entre normalidade e loucura. Porque isso que você está dizendo, por exemplo, olha, todos nós vivemos numa loucura absurda, né? Vivemos na loucura. E também, então, foi essa ideia, todos vivemos na loucura. Então, a lucidez, ela não está presente no livro, mas existe uma narrativa, digamos, coerente. Então, de fato, me interessa a exploração dessas fronteiras, porque eu não sei te dizer. Isso sempre foi muito difícil. Sempre foi os filósofos, os médicos, os psicanalistas, as pessoas comuns, nós mesmos muitas vezes nos perguntamos, eu estou louco ou isso está acontecendo? O que eu estou pensando é real ou é loucura? Ou será